Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Nossa aula de hoje é sobre a Colônia do Sul. Então nós vamos analisar um pouco essa diferença dos Estados Unidos, das 13 colônias, analisando o Norte e o Sul. Primeiro destaquei para vocês na aula anterior, né, na terça-feira, que a região norte ela é uma região que vai ter mais manufatura, uma região que não vai ter um domínio predominante da metrópole inglesa, ou seja, como a metrópole não vai estar pressionando tanto, vai permitir com que a colônia do norte seja um pouco mais liberal a ponto de não ter escravidão, né? A quantidade de escravos é muito inferior à região sul e por conta disso faz com que haja essa diferença muito grande. A religiosidade ela é basicamente a mesma, vem anglicanos, vem puritanos, então não se modifica muito, representa um pouco a religião protestante, porém na região sul muito mais radical do que a região norte. Beleza, pessoal? Então, sobre a questão da colônia sul, primeiro que nós temos que compreender é que, por conta do clima quente, a agricultura, que é a atividade principal na região sul, tá? A atividade principal é a agricultura, enquanto a região norte o principal é a manufatura, por isso a diferença grande, se baseia em uma forma de plantation. Tá? O que representa isso? É quando os agricultores eles acabam plantando uma diversidade de produtos tropicais, utilizando uma diversidade. Então, eles plantavam tabaco, algodão, arroz, e isso fazia com que esses produtos especificamente fossem exportados. Então esses produtos exportados, eles agradavam muito a Inglaterra e por isso que a Inglaterra cobrava-se altos impostos e negociava-se muito com a região sul, tinha uma ligação muito maior com a região sul do que a região norte. Beleza? Então a gente já percebeu que o sul é ligado muito à metrópole por causa do comércio, até porque eles exportavam muito, né? Então a relação da região sul com a Inglaterra é muito mais intensificado do que a região norte. Para exercer esse tipo de trabalho, tem mais uma diferença grande da agricultura pertencente do sul para a região norte. A região norte ela tem uma agricultura para sobrevivência, subsistência. Então, por conta disso, existem trabalhadores livres remunerados que trabalham, né, que é o salvo pelo contrato, e tem também o trabalho familiar. Enquanto a região sul, esse trabalho essa exploração ela é ligada à mão de obra escrava. Então, por conta desse comércio de escravos, que era muito trocado tabaco por escravos na África, estabelecia então uma intensificação nessas produções. E esses fatores econômicos mostravam o quanto era ostensivo o posicionamento da Inglaterra com a região sul. Ou seja, o que significa ostensivo? Significa que havia uma opressão, uma relação muito forte, a cobrança era muito grande entre os ingleses por conta desse comércio que havia com a região sul, essa ligação. Beleza, gente? Então, o tabaco ele era um dos produtos mais utilizados nessa exploração, nessa troca, por exemplo, com o continente africano. A gente percebe que existe um triângulo comercial e nessa questão do triângulo comercial, o tabaco ele já era trocado no continente africano por escravos, né? Levado-se rum também para a região da África, mas também tinham uma relação de comércio estabelecido com as Antilhas, também era muito comum. Beleza? Falar um pouco sobre a desigualdade. A região sul ela vai estabelecer uma desigualdade porque teremos poucos donos de terra, donos de fazenda e muitos trabalhadores rurais. Então isso faz com que a sociedade haja uma grande desigualdade, né? Porque o trabalhador rural, para quem é proprietário da fazenda, é uma realidade estrutural econômica muito maior.
ok? Essas relações elas vão aumentando com o tempo, né? Então, por exemplo, se o norte era manufatura, mais para frente vai ser industrial e a região sul vai continuar sendo agrícola. Lá na independência que a gente vai ver mais à frente, a gente vai perceber que essas diferenças entre a colônia norte e a colônia sul vai dar origem a uma guerra civil, né? Então esse sul que é agrícola, esse sul que é ligado à Inglaterra, contra o norte que é manufatura, que vai se tornar industrializado, que vai querer o fim da escravidão. Então esses fatores vão acirrar cada vez mais essas disputas. Até então, o que a gente pode relembrar? Sempre os ingleses destacavam um governador para controlar essas regiões, né? Tanto sul quanto norte, um governador para os dois lados. É claro que tanto o sul quanto o norte eles tinham autonomia política, ao modo que, por mais que os ingleses elegessem um líder para um e o líder para outro, ainda assim eles faziam um governo próprio, elegiam pessoas e organizavam a sua maneira, sem muita influência, a não ser na cobrança de impostos, onde esse nomeado cobrava-se muito. Mas, para a gente compreender um pouco melhor, os altos impostos que vão ser cobrados, as taxas, tudo isso serão fatores que vão desagradar região sul e região norte, muito mais a região norte, ok, pessoal? Então, na próxima aula nós vamos ver um pouco mais sobre essa opressão metropolitana sobre a colônia, sobre as 13 colônias. Beleza, galera? Bom, por hoje é só. Não, pessoal, na página 89 tem essa atividade aqui, tá? No Organizando a História, onde vocês vão identificar as afirmações e vão dizer se é colônia norte, se é colônia sul ou se ambas tinham a mesma função. Beleza? Gostaria que vocês realizassem. Então, até a próxima. Um abraço.